Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que leva informação segura sobre pediatria à sociedade. No episódio de hoje, falaremos de um tema muito alegre: sorrisos, essa marca tão especial da infância. Para falar sobre esse tema, teremos a presença do meu amigo Dr. Sérgio Pinto, que é cirurgião bucomaxilofacial do grupo Pronto Baby, e ele integra a Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro. Bom, com todo esse título, Sérgio é uma pessoa extremamente autorizada a nos falar sobre o sorriso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. Satisfação enorme estar aqui participando desse podcast do Grupo Pronto Baby. Sérgio, a gente vai falar sobre sorriso, e sorriso a gente poderia ter muitos vieses para poder abordá-lo. Se eu estivesse conversando com um psicólogo, certamente, poxa, se eu estivesse conversando, enfim, com profissionais diferentes, as respostas seriam diferentes. Me diga a importância de um sorriso sob o ponto de vista de alguém que trabalha com odontologia. Muito interessante essa pergunta, Guilherme, e realmente o sorriso é algo que traz uma complexidade muito grande, né? Ele tem vários significados e representa a alegria, a felicidade, o bem-estar. eh, Mas o sorriso, ele também representa a saúde, um estado de saúde, né? E daí a importância de nós cuidarmos e zelarmos desde cedo do nosso sorriso. Muito interessante, tá, assim, e aí a gente está falando dessa questão do zelo com o sorriso. Eu acho que o sorriso ele tem, né, eu estava começando a falar com você sobre essas perspectivas de tantas coisas, ele revela essa questão da alegria, ele revela essa questão, assim, do quanto, a gente pode entender aquele paciente, só sob o ponto de vista da saúde. A gente está falando de um podcast que tenta levar para profissionais de saúde, para a população principalmente, informações seguras sobre saúde. Qual a importância da gente cuidar da saúde bucal? Guilherme, eh hoje em dia a gente sabe que a cavidade bucal está intimamente ligada a questões patológicas, né, lesões do ser humano, né. Inclusive nós temos naturalmente na nossa boca vários micro-organismos que devem ficar ali de maneira harmônica, sem causar nenhuma patologia. Mas, se há um descuido e alguma alteração e passamos a ter uma microbiota mais patológica, pode gerar uma série de problemas, né, para o organismo de maneira sistêmica. Como a gente está falando de infância, né, a gente tem que levar em consideração que no período da infância a gente forma, a criança para a vida adulta. E aí, se a gente consegue nesse período, formar, tornando a criança capaz de zelar pela sua saúde bucal através de uma escovação adequada, né, com, uma força adequada da escovação, com o uso do dentifrício adequado, o uso do fio dental, a criança vai levar esse hábito para a vida toda. Então, são hábitos de saúde que são formados nesse período. A gente precisa dar à criança essa noção e dessa maneira, com visitas regulares ao dentista para identificação de processos, patológicos, se existirem, o quanto antes. Isso ajuda a que crianças hoje, né, que tenham uma formação adequada, possam ser adultos com uma saúde oral perfeita. Excelente, Sérgio, eu gostei muito, até porque, eu pertenço a uma geração, né, que assim, que é uma geração, que você tinha muito essa questão da escovar os dentes como o hábito de escovação dos dentes, né, digamos assim, me dá uma impressão que fosse uma coisa mais limitada na sua possibilidade, né. Quando a gente está falando em saúde bucal, a gente entende muito mais do que isso. Isso eu achei muito rico da tua fala, né, porque na realidade a gente vai ter um cuidado, que é um cuidado com os dentes, com a gengiva, com toda a cavidade oral. Esse cuidado que, como você bem posicionou, começado na infância, ele vai sendo levado para a vida adulta. A gente sabe, na realidade, do ponto de vista de saúde, o quanto para um adulto essa higiene bucal, no sentido de ter uma saúde bucal, é importante também para várias situações que numa vida adulta refletem doenças cardiovasculares, uma série de situações. Então, enfim, eu achei muito interessante que você passe esse conceito de que a saúde bucal, quer dizer, o processo em si do cuidado com os dentes, com a escovação, é muito mais amplo, né? Então, acho isso muito, muito interessante. Agora, a gente está falando de crianças, e aí é óbvio, né? Eu sou um pediatra e a gente fala assim que o universo da criança tem suas particularidades.
E a gente sabe do temor, né, quer dizer, que a tua área de atuação, odontologia, gera na população. Eu tenho várias histórias engraçadas que um dia externamente a gente podia conversar sobre isso, de pessoas que têm medo de dentista, né, e tal. Mas aí eu te digo, quais as particularidades que envolvem o atendimento da criança, né, porque você está falando da gente poder investir, né, na criança entender e a família entender essa importância da saúde bucal para que ele se torne um adulto que tenha cuidado com isso. Mas quais são as diferenças, né? O que que é cuidar na realidade de uma criança, né, num gabinete odontológico, numa área de atendimento odontológica, do que de um adulto? Muito boa pergunta, Guilherme. Hoje em dia, diferente de épocas anteriores, né, não sou tão novo assim, também faço parte de uma época que a gente não tinha, eh, tanto produto especializado para o público infantil, né. Hoje em dia nós temos uma gama gigantesca de produtos, que atendem a essa faixa etária, né. Então com isso, a gente consegue, por exemplo, escovas com temáticas, dentifrícios com, personagens. Isso são facilitadores para a criança, né, quando a gente pensa em saúde bucal. A gente pode usar e devemos usar, esses artifícios, né, e além disso, é óbvio, né, a criança, ela é argumentadora, a criança tem todo o universo dela, e a gente precisa ter paciência, né. Todo mundo que trabalha com pediatria, tem que entender a peculiaridade do atendimento à criança. Sabendo dialogar, sabendo usar os termos próprios, né, pra criança. A gente não vai chegar para falar com a criança com um vocabulário adulto. Precisa buscar a identificação. E se você consegue perceber e utilizar bem esses artifícios, você consegue ter uma criança que vai certamente se adapta àquilo que você propõe a ela. Isso não só na odontologia, como na medicina de maneira em geral, né. Então, hoje em dia, nós temos várias possibilidades para cada vez mais ter a adesão desse paciente àquela proposta de tratamento, a proposta de cuidado de maneira geral que a gente pode fazer. Mais uma vez, perfeito, Sérgio. Fiquei atento aqui, assim, existe em cada um de nós tem sempre uns pontos de sensibilidade, né. Eu me interesso sempre muito por essa questão das humanidades e saúde, e do quanto a gente tem que proporcionar ao paciente, seja um paciente adulto ou criança, um atendimento mais humanitário, né. Então muito do que você falou tem essa questão do cuidado do atendimento, que eu acho isso muito interessante, né. E da mesma forma, né, eu acho que a gente felizmente está vivendo uma sociedade, falando de novo de gerações, assim, se a gente for fazer uma linha do tempo, assim, de acolhimento, de inclusão, né. Eu acho, assim, a gente hoje em dia vivencia muita questão da neurodiversidade, então eu acho que, assim, que eram pacientes que muitas vezes, às vezes, tinham uma dificuldade de ter esse tipo de atendimento com tanto cuidado, com tanto zelo, com tanta atenção. Me fala um pouco dos desafios desses pacientes em condições especiais que precisam também, na realidade, desse atendimento odontológico, né. O quanto é o tamanho desse desafio, para que depois a gente possa conversar sobre um outro ponto que eu queria abordar, que são projetos especiais nessa condição. Mas me fala um pouco desse tamanho, desse cuidado que a gente pode apresentar a esses pacientes. Guilherme, pois bem, quando nós falamos, né, de crianças neurodiversas, e é uma realidade hoje em dia, eh, a gente tem que entender que essas crianças têm, por vezes, algumas dificuldades cognitivas, dificuldades motoras, dificuldades, que restringem, eh, o atendimento quando comparado ao atendimento de de uma criança, né, de maneira geral. Eh, e aí, principalmente nessa situação, né, que é uma situação desafiadora, é necessário que o profissional esteja capacitado e habilitado a entender, assim, quais são as demandas que realmente aquela criança exige e criar meios para que possa chegar ao desfecho, né, que é o tratamento da criança, ou a identificação do problema, ou então somente, mesmo que seja, a avaliação e a orientação para a saúde bucal, né. Então,
a gente, na verdade, precisa individualizar o paciente. A gente tem que examinar, avaliar, identificar quais são os pontos fortes e fracos no atendimento dessa criança, né, neurodiversa, e criar para aquele paciente, individualmente, uma proposta e um plano de atendimento e de tratamento que seja adequado, de maneira muito individual. Sérgio, assim, você está tocando em pontos muito sensíveis e que eu acho muito importante, essa individualização do tratamento chama atenção para isso, né, para a gente respeitar que todo indivíduo, em qualquer situação, ele merece atendimento, assim, muito próprio a ele, muito característico a ver as suas atenções, sejam elas quais forem, né. E aí a gente vai entrar justamente nesses programas, que eu acho sempre uma ideia muito feliz, a gente está falando dentro de um podcast que é institucional, e o Grupo Protobaby, que traz uma tradição aí de 65 anos, serão completos no próximo ano, de atendimento à criança, está se propondo nas suas unidades, né, principalmente com um plano piloto dentro de uma das unidades, esse projeto tão especial que eu queria que você falasse um pouquinho, que é o Sorriso Especial. E me parece que é trazer uma integração de muitas situações, desse tratamento individualizado, a possibilidade de tratamentos intra-hospitalares, quando forem necessários, né. Na hora que eu fui te apresentar, que eu falei da sua qualificação, você é uma pessoa que a gente conhece, a excelência do seu trabalho como cirurgião bucomaxilofacial, você se apresentou como uma pessoa que dentro do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, possui uma participação dentro de uma comissão que atende a odontologia hospitalar. Então fala um pouquinho para a gente dessa questão, assim, desse projeto, desse sorriso especial, que tenta integrar isso, de trazer especialistas que trabalhem com essa característica, de que possam dar essa atenção tão importante, tão especial, no melhor do que a palavra tem para gente, dentro desse programa do sorriso especial. Exatamente, Guilherme. O projeto Sorriso Especial foi o projeto que me chamou muita atenção, porque sabendo da carência, em relação à possibilidade de atendimento desses pacientes neurodiversos, e como eu falei, existem peculiaridades no atendimento desse paciente que, por muitas vezes, exige que o atendimento seja feito de maneira multidisciplinar, né, e muitas vezes até com necessidade de uma intervenção sob cuidados médicos como anestesista, para poder fazer a sedação do paciente, para que possamos, ter, assim, possibilidade de fazer o atendimento daquele paciente de maneira segura e eficaz. E o projeto Sorriso Especial, ele prima exatamente isso, né. Ele tem na sua essência a a possibilidade de fornecer ao cirurgião dentista segurança no atendimento do paciente neurodiverso. De que maneira? A gente pode levar esse paciente para um centro cirúrgico, onde ele é atendido pelo cirurgião dentista, mas com supervisão do médico anestesista, de maneira que possamos fazer os procedimentos em local adequado e com toda a segurança, protegendo a via aérea do paciente. A gente sabe por muitas vezes o procedimento odontológico, numa criança com uma dificuldade, né, motora ou cognitiva, é difícil às vezes você manter a criança parada, a criança quietinha ali para o atendimento. Isso pode, por muitas vezes, gerar a lesões, né. A gente trabalha com instrumentos dentro da cavidade bucal, existe o famoso motorzinho do dentista, né. Você imagina usar um motorzinho do dentista numa criança que não consegue ficar parada, é realmente difícil. E isso, por vezes, é um fator complicador para a saúde oral do paciente. E se a gente consegue atender o paciente com ele dormindo, sem criar trauma, proporcionando ao profissional cirurgião dentista a possibilidade do atendimento com tranquilidade, com segurança e com primor. Porque você está com o paciente ali quietinho, então você consegue fazer o que precisa ser feito da melhor maneira possível, né. E isso, o projeto Sorriso Especial, ele ele é algo que permite ao profissional. Então é um projeto que realmente, eh, fiquei muito satisfeito em saber que está sendo implementado. Sérgio, e assim, do jeito que você está me falando, né, e é óbvio, né, que eu sei um pouco dessa movimentação, eu acho muito interessante, porque está me parecendo que ele é uma busca de muitas parcerias. Na realidade, me parece assim, você está, junto à, digamos assim, à coordenação desse projeto, à
a toda a idealização dele. Agora a gente está falando de parcerias com outros colégios que sejam, né, cirurgiões dentistas, com, a possibilidade de junto às creches, a escolas, a grupos que a gente possa estar oferecendo isso. Então a ideia é que a gente possa estar sensibilizando, de certa forma, a sociedade, que é um objetivo desse podcast, né, a possibilidade de um projeto como esse ter uma grande, disseminação na sociedade para benefício do paciente. Eu estou falando um conceito correto? Perfeito, perfeito, exatamente isso. Eu falei aqui em relação à minha área, né, ao grupo de cirurgião dentistas, mas a gente leva em consideração que o paciente neuroadverso, ele é um paciente, como eu falei, não é um paciente que vai ser atendido por uma especialidade só, ele é um paciente multidisciplinar. E aí nós temos inclusive outras especialidades que também estão dentro do projeto Sorriso Especial, né. O paciente, por vezes, tem que ser atendido pela otorrinolaringologia, pela fonoaudiologia, e todos esses profissionais podem se beneficiar do projeto, né, porque você vai conseguir, de maneira segura, o atendimento desse paciente. E quando a gente pensa que agora voltando para minha área, quando a gente pensa em relação ao um dos maiores problemas, né, da odontologia, que é a cárie e a doença periodontal, são problemas que geram dor, né, e ninguém gosta de ficar com dor, ninguém gosta desse desconforto. Você imagina isso para um paciente que tem dificuldade cognitiva, que não consegue, por vezes, expressar aquilo que sente verbalizando, mas expressa, né, por gestos ou por de diversas formas, e você não conseguir dar a solução daquele paciente, porque não tem um ambiente adequado, não tem a equipe adequada que possa atendê-lo. Agora, com o projeto Sorriso Especial, tem. E aí a gente a ideia é tornar isso, né, público para, como você falou, escolas, creches, outros profissionais, outras clínicas, que possam saber que uma unidade específica do grupo, existe esse projeto e existe a possibilidade do atendimento com segurança desse paciente. Sérgio, fundamental, você tocou no ponto que eu acho excelente, que é, em suma, é toda uma estrutura, é todo um desenho, é todo um planejamento envolvendo várias pessoas para que esse paciente, principalmente esse paciente em condições especiais, possa ter acesso a essa saúde bucal. Então, acho que o benefício é exatamente para o paciente. E aí eu te pergunto, antes de a gente entrar nas nossas considerações finais, já que a gente se aproxima do final, já te agradecendo por essa sua brilhante participação, e como você vê então o futuro desse projeto? Um pouco você já disse, eu acho que é só a oportunidade de repisar um pouquinho como é que você vê o futuro desse projeto, Sorriso Especial, dentro da estrutura do Planta Baby. Guilherme, eu acho extremamente promissor esse projeto, porque se a gente avalia a necessidade, né, de atendimento do paciente neuroadverso, a gente consegue enxergar que dentro do projeto a gente tem profissionais de diversas áreas especializados no atendimento pediátrico, e especializados também no paciente neuroadverso e com dificuldade, né, de atendimento de maneira geral. Então, eu acho que aqui no grupo Pronto Baby, por exemplo, nós temos anestesistas pediátricos que fazem isso já a longa data, que são especializados, né, nessa função. Então a gente, com segurança, a gente vai poder proporcionar um atendimento, como eu falei, individualizado ao paciente e com excelência. Sérgio, com essa tua fala tão especial, eu só tenho que te agradecer mais uma vez, já havia agradecido, mas queria agradecer mais uma vez, em nome do nosso grupo, do grupo Pronto Baby, por essa idealização tão especial, que sei que é sua e de muitas das pessoas tão competentes quanto você e que estão cada um dando a sua contribuição para que um projeto especial como esse aconteça, e tem um lindo nome de Sorriso Especial, não ao acaso. Então agradeço em meu nome, agradeço em nome do podcast, o grupo Pronto Baby, em nome desses pacientes, eu acho que é sempre isso que é o mais importante. Nós trabalhamos na área de saúde, falamos isso com uma grande verdade, e assim, toda a razão, né, de ser do atendimento da gente é o paciente. Então que bom que esses pacientes vão ter essa oportunidade, então te agradeço mais uma vez, e te dou o espaço do que eu chamo de considerações finais. Eu brinco que é aquela hora do "fale o que você quiser que eu esqueci de te perguntar", fique à vontade. Guilherme,
Mais uma vez, me sinto lisonjeado, né, por estar aqui participando desse podcast. Agradeço o convite, parabenizo a todo o grupo Prontobaby pela iniciativa. Eu acho que, como você falou, levar informação, né, de saúde, com segurança, né, verdades, isso é primordial. E espero sinceramente que possamos, daqui a algum tempo, voltar a falar da do sucesso que é o projeto. Porque eu entendo que é algo que existe uma carência e a gente, um trabalho de uma equipe multiprofissional, está tentando oferecer a possibilidade de tratamento de um grupo muito específico e que tanto necessita. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby. No episódio de hoje, falamos de um tema muito especial, muito rico, a pediatria, sorrisos. Para falar sobre esse episódio, tivemos a presença do meu amigo, Dr. Sérgio Pinto, que é cirurgião bucomaxilofacial e coordenador de um programa chamado Sorriso Especial, uma iniciativa do grupo Pronto Baby. Nos acompanhe, gente.